programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez, hoje, 19 de março, para desfrutar com vocês de Provérbios e mais um texto maravilhoso que nos ajuda a entender melhor. Então, o provérbio de hoje diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Provérbios 11:17. Temos como título: Bom só existe um. Certa vez alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17. No tempo do Novo Testamento, não basta apenas ser um homem bondoso. Antes, precisamos achar o caminho da vida. Se quiser entrar na vida, você deve guardar os mandamentos. Um intérprete da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 ao 40. O caminho da vida é receber de Deus, o único bom, o suprimento divino de vida e de amor para amar a Deus e ao próximo. Tenham um bom dia, fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Amém.
obrigado, porque o Senhor nos fala nessa noite que há esperança. Oh, Senhor Jesus, que nós ainda vamos dar ramos. O Senhor de fato não é o nosso estado hoje, Senhor Jesus, mas o Senhor tem uma esperança da glória para nós. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem contado conosco, porque o Senhor ainda tem esperança e investimento em nós e insiste em nos fazer reinar. Oh, Senhor Jesus, vamos cantar esse hino com todo o nosso coração, agradecendo ao Senhor por essa esperança, por essa graça imerecida que Ele nos lembra hoje. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é o programa Mais Amorosos. Está começando, graças ao Senhor, com muita alegria, paz e com muita coragem, força, cheias de vigor e ânimo, porque a palavra do Senhor nos reaviva. Aleluia! A esperança para você, a esperança para mim, a esperança até para uma árvore, né? E essa árvore que sempre vai ter brotos, ela pode estar seca, mas para o Senhor, ela sempre vai dar brotos, vai sempre florescer. A esperança para ela, a esperança para você e para mim também. Então, nesta manhã, nós precisamos estar nos lugares celestiais. Olhar para cima, né? Porque nós não somos dessa terra, nós somos do alto. Cristo ressuscitou, não permaneceu na morte, né? E Ele ascendeu aos céus e Ele está lá, do lado direito de Deus. E aonde nós estamos? Nós que recebemos o Senhor estamos em Cristo. Onde Cristo está? Nos céus. Nós também estamos lá. Amém? Pela fé, né, irmãs? Por isso que nós podemos sair das situações de morte. Porque nós já ressuscitamos com Cristo. E podemos vencer todas as dificuldades. Você sabia disso? Por isso nós temos um tripé que nos mantém firmes. É a fé, o amor e a esperança. Tá? Então, nós cristãos, esse tripé nos segue. Porque temos fé, amor e esperança. Nós vencemos todas as lutas. São muitas, né, irmãs? Muitas. Tenho recebido, assim, telefonema de irmãs, problemas, né? Problemas de saúde. E isso nos deixa ansiosos, né? Acho que nada nos deixa mais preocupados do que a saúde. Irmã, vamos ficar na paz? Vamos buscar um médico? Sim. Vamos tomar remédio? Sim. Se precisa fazer uma cirurgia, vamos fazer a cirurgia. Irmãs, mas vamos confiar também no Senhor. Né? Você e eu, nós vivemos por fé. Então, vamos buscar, em primeiro lugar, o Senhor. Ele vai dirigir todas as coisas para a gente. Vai dirigir que médico nós devemos ir, né? E nós também devemos orar, viu? Orar pelos nossos médicos,
orar para que Ele nos dê um diagnóstico preciso, orar para que Ele nos atenda bem, né, como filhos de Deus, né, que eles possam dar a atenção que nós precisamos, mas tudo nós devemos, em primeiro lugar, colocar diante do Senhor, tá certo? Então, nós não vamos viver ansiosos por nada, por favor, porque nós somos filhas de Deus. E não cai uma folha, se o Senhor não quiser que ela caia, tá? Então, fique em paz. É para você, irmã, nesta manhã, que eu quero orar. Para você que está ansiosa, está preocupada, e aí, vamos lançar todas as nossas ansiedades para o Senhor? Vamos contar tudo para Ele? Vamos lá. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és o autor da vida. Senhor, Tu és a nossa alegria, a nossa força e também será o nosso médico. Senhor, várias irmãs com problemas de saúde que estão começando a ficar ansiosas, preocupadas. Senhor, nós queremos colocar essas irmãs na Tua presença. Senhor, possa cuidar delas, das suas mentes, do seu sentimento, do seu coração, né, de toda a sua alma livre de preocupações, que elas possam confiar no Senhor. Abençoe todas as irmãs, Senhor, que estão com problemas, pedras no rim, irmãs que estão com problemas de cisto no ovário, cisto na mama. Senhor, Senhor, esteja sendo, Senhor, essa força para elas. Senhor, essa certeza de que o Senhor está com elas. Senhor, livra de ansiedade. Senhor, a ansiedade nos machuca. Ela nos mata, Senhor. A ansiedade nos deixa depressivos. Por isso nós pedimos a Ti, nos ensina a viver longe de ansiedade, que nós possamos colocar tudo nas Tuas mãos, estar na comunhão com o Senhor, confiantes de que o Senhor vai cuidar de todas nós. Também quero pedir, Senhor, pelos médicos das irmãs. Senhor, pelo sistema do SUS. Senhor, pelas pessoas que estão atendendo as nossas irmãs, que o Senhor seja com cada um deles. Cada um da área médica, Senhor, da área de saúde, seja protegido por Ti. Abençoa já, Senhor, os diagnósticos que sejam precisos, que os remédios sejam eficazes. Senhor Jesus, se alguém tem que fazer cirurgia, que faça com segurança, faça com confiança de que o Senhor está à frente de todas as coisas. Senhor, livra-nos da ansiedade, peço isso a Ti. Senhor Jesus, guarda as nossas irmãs, guarda a mente das nossas irmãs. Senhor Jesus, nos ensina a viver pela fé. Nos leva, Senhor, a sair da esfera terrenal e olhar para o que é celestial. Senhor, nós tudo podemos no nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por ouvir a nossa oração nessa manhã. Acalma o coração das irmãs, que elas possam confiar em Ti. Senhor, obrigada por esse programa que está chegando ao ar aí na casa das irmãs. Só o Senhor podia fazer uma coisa dessa. Por isso nós sempre confiamos em Ti. O Senhor quer que o Evangelho chegue em todo canto dessa terra. E nós estamos aqui para levar o Evangelho da graça, o Evangelho do Reino. Senhor Jesus é o nosso governador, o nosso Rei, nosso Mestre, nosso Senhor. Ele é o Deus de toda a terra. Amém. Amém, amados. Vamos confiar no Senhor, tá certo? Isso, muito bom. Vamos então começar a nossa leitura bíblica. Que o Senhor nos abençoe, né? Que a gente possa ler, ouvir e praticar a Tua palavra. Vamos lá. Vamos ler Números capítulo 28, do versículo 16 até o capítulo 29, versículo 40. Ofertas contínuas, capítulo 28, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável tereis cuidado, para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Eu quero parar aqui para dizer para você que essa oferta queimada, ela era feita de manhã e à tarde, né? E é
contínuo, ou seja, por toda a vida. E hoje, esse cordeiro que é oferecido todo dia é Jesus Cristo. Ele é o cordeiro que morreu por nós. E a morte dele tem eficácia eterna. E todos os dias, o que nós precisamos fazer? Nos lavar no sangue do cordeiro. Só isso que nós precisamos fazer. Arrepender dos nossos pecados, né? Nos lavar no sangue. E essa é a oferta que nós fazemos ao Senhor hoje, porque Jesus já se ofereceu por nós, por todos nós, certo? Mas o sangue de Cristo, que está disponível para nós todos os dias, nós é que temos que aplicar, ou seja, nós é que temos que nos arrepender e valorizar a morte do Senhor. Porque no Velho Testamento, todos os dias era para ser oferecido 2 cordeiros, certo? Então, se você já imaginou, todo dia você ter que oferecer 2 cordeiros, um de manhã e um à tarde? Então, o povo de Israel fazia isso. E hoje, esse Senhor Jesus maravilhoso já fez tudo. Só que você tem que fazer a sua parte, que é buscar esse Senhor, lavar-se no seu sangue, né? E arrepender-se dos seus pecados todos os dias, e de manhã e à noite. Amém? Muito bom. Por outro lado, nós nos oferecemos também ao Senhor, né? Consagrando a nossa vida a Ele. Então, toda vez que nós nos consagramos ao Senhor, algo de nós Deus toma para si. E o que acontece? Nós vamos deixando o nosso eu, né, o nosso ego, né, e vamos vivendo cada dia mais para Deus. Porque todos os dias nós nos oferecemos ao Senhor em sacrifício, né? Então, quando Paulo fala, né, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, o seu melhor serviço, né? Então, quando você vai para a reunião da igreja, você está oferecendo o seu corpo a Deus, certo? Seus pés te levaram até lá. O seu tempo foi preenchido com as coisas do Senhor, né? Então, essa é uma maneira prática de consagração, né? O meu dinheiro eu também oferto, né? Então, tudo que é meu é oferecido ao Senhor. E isso é uma oferta agradável a Deus, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém? O Senhor se deu por nós e nós nos damos para Ele e para os irmãos. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, e a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta de manjares amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. É holocausto contínuo instituído no Monte Sinai de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Versículo 7. A sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 3/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro.
É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Servos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros ofereis 1 décima, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia, por 7 dias, um manjar de oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa da semana, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para um novilho, 2 décimas para um carneiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós, oferecê-lo-eis além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações, servos-ão eles sem defeito. Ofertas nas outras festas solenes, capítulo 29, versículo 1. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á o dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para o novilho e 2 décimas para o carneiro. E 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Servos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado pelas expiações e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 2º dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações.
No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Essas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Uau! Você percebeu quantas ofertas? Quantos carneiros, quantos cordeiros? Quantas ofertas de manjares, né? E todas elas tipificam Cristo. Então, hoje Cristo é todas essas ofertas, certo? Oferta pelo pecado, oferta pela transgressão, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferta de manjares. Ele é a realidade de todas essas ofertas, né? E você percebeu aqui também que todos esses animais têm que ser perfeitos, né? Então, o Senhor Jesus é esse cordeiro sem defeito. Dá para valorizar mais, né? Hoje, sabendo que o Senhor é todas essas ofertas. E nós simplesmente precisamos crer no Senhor, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador e aceitar toda a obra redentora que Ele fez por nós. Ele morreu, ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, Ele se tornou o Espírito que dá vida e hoje Ele está disponível para todos nós, né? Antes, Ele era o Deus dos judeus, hoje Ele é o nosso Deus, né? O único Senhor. Ele é a nossa oferta de paz, tá? Ó Senhor Jesus, nós não tínhamos participação, nós não éramos judeus, mas o Senhor veio para quebrar essa separação entre judeus e gentios, entre os escravos e livres, entre homens e mulher, né? Entre gregos e judeus, né? Então o Senhor nos uniu e nos levou até Deus, porque Ele é a nossa oferta. Ele é a realidade de todas essas ofertas. Amém? Ficamos por aqui. Amanhã a gente dá continuidade. Fique agora com a irmã Lene, com a continuação da leitura bíblica de hoje. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 62, Provérbios, capítulo 11, versículos 18, e o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 23 até o 38, começando com Salmos, capítulo 62.
Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Agora vamos para Provérbios capítulo 11, versículos 18. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Nasson, Nasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Adimim, Adimim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Perez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Malalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Amanhã prosseguiremos com a leitura bíblica. Bom dia!
uma sombra existir, se uma nuvem surgir, seu sorrir logo as vem desfazer. Nenhum pranto ou dor, nem receio ou temor, há com quem crer e obedecer. Temos de crer, sempre obedecer, se contentes em Cristo, almejamos viver. Quer infarto ou amor, ricamente o Senhor retribui-nos com graça e mercê, mesmo em perda e cruz, abençoa Jesus tudo o que quer obedecer. Temos de crer, sempre obedecer, se contentes em Cristo, almejamos viver. Mas só há de provar seu amor singular, quem moldar tudo oferecer, pois o gozo e o favor que concede o Senhor venham ao que crer e obedecer. Temos de crer, sempre obedecer, se contentes em Cristo, almejamos viver. E contigo, ó Senhor, Comunhão de amor, comunhão de para sempre, para sempre iremos manter. Ó Senhor Tudo que Jesus, dizes cumpre. amém. E teus passos E teus seguir, passos só em seguir, ti, só em ti, ti crer e obedecer. Temos de crer, sempre obedecer, Se contentes em Cristo, almejamos amém. viver. Temos de crer, sempre obedecer, se contentes em Cristo, almejamos viver. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A hora da mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Ser fiéis ao que recebemos. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Ainda em relação à mudança de postura, vejamos o que o Senhor nos diz no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Aqui vemos a responsabilidade de negociar o capital que o Senhor nos deu. Você recebeu pouco? Não tem problema. Não olhe para o que ganhou muito. Talvez não consigamos ajudar muitos irmãos, parentes ou amigos. Então sejamos fiéis no pouco. Não nos comparemos com os outros. Precisamos ser fiéis ao que o Senhor nos confiou. Nos versículos 15 a 26, a parábola continua. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10.
Respondeu-lhe, Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina recebeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu era homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não pusestes o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram-lhe, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Infelizmente, os que não negociam o que Deus lhe confiou, dão desculpa, dizendo que o Senhor é rigoroso demais, e por essa razão não conseguirão ser vencedores. Isso é mentira de Satanás. Todos nós podemos ser vencedores, pois fomos regenerados com o status de vencedor. Precisamos manter esse estado. Não seja como o que diz, meu senhor tarda, e passa a espancar seus conservos. Esse será castigado pelo Senhor. Mesmo que não saiba negociar, coloque o que você recebeu no banco, que é a igreja. Invista seus bens, seu tempo e o seu serviço na igreja. Assim, com certeza, você receberá galardão. Ó Senhor Jesus, Senhor, que possamos ter essa atitude de negociar os dons que recebemos de Ti. Ainda que sejam poucos, nós não queremos olhar à nossa volta, ficar nos comparando com os demais, mas queremos usar o dom que recebemos do Senhor para que ele se multiplique e que quando o Senhor voltar, possa nos encontrar fazendo assim. Senhor, eis-nos aqui, que possamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amado ouvinte, amada irmã do programa Mães Amorosas. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a vida de cada uma de vocês nesta manhã. Minhas amadas, nesta manhã é motivo de gratidão nós estarmos juntos mais um dia aqui na presença do Senhor. Nós devemos aprender a agradecer a Deus por tudo que Ele é em nossas vidas, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem nos conduzido na presença dEle. Nós sabemos que Deus é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Por isso, minha amada, neste momento, eu quero convidar você para juntas nós podemos orarmos neste momento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, que neste dia, Senhor, quero pedir a Ti, ó Pai, a Tua proteção, Senhor, sobre a vida de cada uma de nós, Senhor Jesus. Senhor, vai conduzindo, Senhor, a nossa vida na Tua presença. Senhor, que nós podemos, Senhor, a cada dia não desanimar. Senhor, aumente, Senhor, a nossa fé em Ti. Nós sabemos que sem Ti, ó Pai, nós não temos capacidade nenhuma, meu Deus. Tua palavra disse que nós não temos capacidade nem de pensar. Ó Senhor Jesus, que a nossa suficiência, ela vem de Ti. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero também Te entregar, Senhor, aquelas pessoas, meu Deus, que estão enfermas, no leito de uma UTI, leito de hospital.
Senhor Jesus, vai de encontro a cada vida, Senhor. Senhor, consolando também as suas famílias. Ó Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa curar aquelas, Senhor, que deve ser curado, que assim seja da tua vontade. Senhor Jesus, que o Senhor possa também dar o descanso, Senhor, para aquelas, Senhor, que já cumpriu os seus dias aqui na terra. Nós sabemos que nossos dias só pertencem ao Senhor. Nossos dias são contados, Senhor, diante de Ti. Ó Senhor Jesus, por isso neste momento, Senhor, eu venho te pedir e te interceder pela vida de cada pessoa, de cada enfermo neste momento. Ó Senhor Jesus, sabemos que a Tua vida, Senhor, em nós é a razão do nosso viver. Deus, eu te louvo neste momento, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que esteve conosco até este momento. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. No mesmo horário, programa Mães Amorosas, das 6 às 7 da manhã, estará aqui de volta. Tenha todas um bom dia.